Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 53 e hoje nós vamos falar sobre demônios. O Natal já passou, 2021 está batendo a nossa porta e parece que eles andaram soltos aí no ano de 2020, né? Os chamados demônios. Mas será que eles existem? Vamos desmistificar esse conceito de demônios segundo o que os espíritos dizem através da obra de Allan Kardec. Muitas religiões, quer dizer, a maioria das religiões nos apresenta os demônios como uma força, o demônio, o diabo, uma força que tem poderes e que se antagoniza a Deus, então um é o senhor do bem, o outro é o senhor do mal, aquele que tem as chaves do inferno, aquele que domina, que prejudica e que aprisiona as criaturas, todas aquelas que não servem ao bem. Então, o demônio é sempre uma figura assustadora, para se temer, e o que mais me chama a atenção é que ele é um poder que pode quase se equiparar com o poder de Deus. Um é o poder do bem e o outro é o poder do mal. Será que isso é possível? Os espíritos nos dizem que não, que os demônios, como nos é apresentado pelas igrejas, não existe. O demônio não existe. O diabo não existe. Então, qual é a lógica? Como que funciona? Como que funcionam as coisas? Nós somos todos criados por Deus, simples e ignorantes, com uma trilha de evolução até chegarmos à condição de espíritos puros. Através das encarnações sucessivas, nós vamos galgando, aprimorando o nosso conhecimento intelectual e também moral. Nós temos um guia, que é o que Jesus nos deixou, está explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, e ali temos o modelo de todas as questões morais que ajudam a elevação do espírito. Estamos a caminho do progresso. Através das vidas sucessivas, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos em teoria. Na espiritualidade, nós nunca estamos inativos, nós também estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos assimilando conceitos para a evolução do espírito, mas é na existência corpórea que nós colocamos isso em prática. Então, que nós incorporamos esses valores e esse progresso moral através das experiências da vida, das diversas vidas, né, das vidas sucessivas, nós vamos adquirindo, exercitando, praticando e nos aprimorando moralmente e também intelectualmente. Temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente encarna e coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu em teoria, em termos de valores morais, a gente tem o poder de escolha, a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente vai sedimentando em nós esses conceitos morais através da prática, através da vivência e não apenas através da teoria. E é por isso que reencarnamos tantas vezes quantas necessárias para atingirmos o grau de espíritos superiores, espíritos puros. Então, estamos todos numa escada evolutiva. Todos evoluindo. E aonde que entra o demônio nessa história? Os demônios nada mais são do que os espíritos ainda muito atrasados moralmente. Como nós fomos todos criados simples e ignorantes, passamos por várias experiências e passamos pela experiência do mal também. Alguns espíritos se comprazem nessa experiência do mal, desenvolvem muitas más qualidades, muitos vícios e influenciam muitas pessoas pelo mal, para o mal, e estacionam aí nesse estágio
por muito tempo, aliás, até por muitas encarnações. Como a natureza não dá saltos, então não existe um milagre, o progresso instantâneo, não existe uma varinha mágica que você morre e vira santo. A evolução ela é feita paulatinamente, passo a passo, sem dar saltos. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser exatamente aquilo que somos, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas qualidades, com todas as nossas paixões, as nossas más paixões. A natureza não dá saltos. A escala evolutiva, ela é uma continuidade, não existe uma ruptura. O caráter de uma pessoa não muda. Ela continua sendo exatamente aquilo que é. Então, um espírito que se devotou ao mal, se dedicou ao mal, que se compraz, que sente prazer naquilo, ele vai continuar sendo exatamente aquilo que é do outro lado da vida. E vai continuar praticando o mal, desejando o mal, fomentando o mal. Até evoluir, entender de que isso é um atraso para o seu espírito e, é claro, também, através das vidas sucessivas, quitar os seus débitos, depois de todo o mal que ocasionou a outros. Então, tratam-se de diferentes estágios na escala evolutiva, compreendendo que aquele que estaciona no mal ainda é um espírito muito atrasado. Então, na espiritualidade, continuam fomentando o mal, destilando o mal, criando, para os outros o mal, e são os interpretados como demônios. São espíritos que ainda estão muito atrasados na escala evolutiva, não têm poderes, nem têm a chave do inferno. É um símbolo que se fez da figura do mal em oposição à figura do bem. Mas Deus é o bem maior, Deus é o Criador de todas as coisas e todos nós fomos criados para a luz e para o amor, progredindo paulatinamente de acordo com as nossas opções, com o nosso livre-arbítrio e com as nossas próprias escolhas, vivenciando o mal, vivenciando o bem e construindo em nós esses valores morais que vão nos aproximar cada vez mais de Deus. O mal é um estágio do espírito ainda muito atrasado. No Espiritismo, nós aprendemos que existem espíritos assim muito inferiores, que são chamados de espíritos obsessores. E o que são os espíritos obsessores? Eu já falo disso, vou colocar aqui o número dos vídeos, eu falo disso em 3 vídeos, está aqui para vocês darem uma olhadinha lá. Os espíritos se ligam a nós pela nossa identidade de propósitos, de desejos, de anseios, de pensamentos. Existe uma afinidade entre nós e os espíritos que nos rodeiam, da mesma forma com os nossos amigos. A gente se junta com aqueles que se afinizam conosco, que pensam como nós, que desejam as mesmas coisas que nós, que têm coisas em comum conosco. Mesma coisa os espíritos. Os espíritos são atraídos para nós de acordo com aquilo que nós emanamos. Aquilo que nós pensamos, desejamos, agimos, nossos propósitos de vida, nossos sentimentos. Então, é claro que se você gosta, e aqui não vai uma crítica, mas se você gosta de tomar um aperitivo aí com os amigos, com quem você vai se juntar? Você vai se juntar com pessoas que gostam de fazer a mesma coisa que você, né? Então, na espiritualidade é a mesma coisa. É claro que as pessoas que se dedicam, por exemplo, aos vícios, eles têm companheiros espirituais que fomentam, que incentivam isso e que também necessitam do vício porque ainda estão presos às sensações da matéria. Também falo disso quando falo do perispírito, está aqui o número dos 2 vídeos para vocês aprenderem um pouquinho sobre o que é o perispírito, conhecerem um pouquinho o perispírito. Então, esses espíritos que se dedicam, por exemplo, aos vícios, são espíritos ainda muito ligados à matéria, ainda muito pouco evoluídos, que incentivam aqueles encarnados que têm afinidade com eles para o uso dessas substâncias ou para um estilo de vida que não é o estilo de vida mais elevado,
né? Voltado ao crime, voltado a todo tipo de excesso, voltado às drogas, mais graves ou menos graves, mas eles encontram em nós uma afinidade de pensamento, de desejos, de propósito, curtem as mesmas coisas e nos incentivam a esse tipo de escolhas. Então, muitos obsessores, ou seja, espíritos inferiores, se juntam a nós por causa das nossas escolhas de vida e por causa dos nossos sentimentos mais íntimos e os nossos propósitos, que não são os mais nobres, então eles se juntam a nós porque encontram uma identidade conosco. Da mesma forma como aqui na Terra os nossos amigos são amigos que têm a ver com a gente, espiritualmente falando também. E existem também espíritos obsessores que são nossos irmãos de vidas passadas, a quem prejudicamos, porque todos nós estamos numa escala evolutiva, nenhum de nós é perfeito. É claro que cometemos erros nessa vida, cometemos erros em vidas passadas e podemos ter criado inimizades, tanto nessa vida quanto em vidas passadas. Esses nossos obsessores são justamente nossos irmãos que ainda não nos perdoaram, que ainda não conseguiram nos perdoar pelo mal que nós possamos ter feito a eles. Então eu dou um exemplo que explica bastante isso neste vídeo aqui, que está aqui para vocês. Então, aliás, eu vou colocar até no final, vou botar um link para este vídeo no final agora deste vídeo aqui. Então, esses obsessores que nós trazemos de vidas passadas, como ainda não nos perdoaram, não suportam a ideia de nos ver bem, de nos ver progredindo, de nos ver evoluindo, de nos ver crescendo. Então fazem tudo o que é possível para nos prejudicar. E muitos têm um êxito até bastante grande, porque às vezes grandes processos de depressão, de sentimento de fracasso, até de ideias de suicídio, ou então muita agressividade, muita violência, quando você desiste de tudo. Muito disso é fomentado, esses sentimentos são potencializados pela aproximação desses espíritos obsessores que têm muito em comum conosco e se unem a nós. Eles não nos dão sentimentos, pensamentos que nós não temos em nós, né? Se você não tem inclinação nenhuma para o crime, ele não vai transformar você num assassino. Mas ele vai pegar em você aquilo que você tem e ele vai esticar aquela cordinha e vai explorar aquilo, sentimentos que você traz. E aí ele explora aquilo, potencializa aquilo, encontra essa afinidade com você e faz tudo o que for possível para prejudicar, para atrapalhar e para destilar o seu ódio, o seu mal, com a ilusão da justiça pelas próprias mãos, porque nós sabemos que justiça pelas próprias mãos é uma coisa que não existe, né? Porque sempre que prejudicamos os outros, estamos plantando problemas para nós mesmos, né? A gente sempre diz, o plantio é opcional, você planta o que você quiser. Agora, a colheita é obrigatória. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Planta-se o que quiser. Então, nós temos esses espíritos que são os obsessores, que nós atraímos para a nossa vida por causa das nossas escolhas de vida, o uso do nosso livre-arbítrio, ou então são irmãos nossos do passado que nos acompanham nessa existência, e às vezes em várias existências, porque não nos perdoaram e querem se vingar da gente. Então, o diabo como pintado pelas igrejas, isso o espiritismo realmente exclui totalmente. Mas existem espíritos inferiores e espíritos que ainda se dedicam ao mal e estão nessa faixa de progresso ainda muito baixo. Como que nós podemos, então, nos proteger? Como é que a gente vai se livrar dos demônios, dos diabos, dos obsessores, dê o nome que você quiser? Não é com alho, não é com crucifixo, não é num grito de explosão para expulsá-los, não é com qualquer coisa exterior, com pedra, com cristal, com qualquer prática exterior. Isso não funciona, porque imagine você, um espírito que somos nós, espíritos somos nós. Obsessores podemos ser nós também,
Depende do grau de adiantamento de cada um. Então, imagine você que passa da existência terrena para a espiritualidade, sendo exatamente aquilo que você é, sendo exatamente a pessoa que você é, carregando os seus amores, carregando os seus sentimentos mais nobres e mais inferiores, carregando as suas qualidades e seus defeitos, ou seja, sendo exatamente aquilo que você se aproxima de alguém pelos motivos mais nobres ou então pelos motivos mais condenáveis, né, mais abomináveis. Você quer vingança, você não perdoa, você quer fazer o mal. Você acha que você vai se afastar porque a pessoa carrega uma pedra ou carrega um crucifixo ou faz qualquer prática exterior, né? Palavras, não existem palavras mágicas ou dança esquisita ou nada disso, não existem práticas exteriores capazes de mudar um pensamento e um sentimento daquele espírito que está te acompanhando. Isso não tem o menor efeito. Então, como que nós nos defendemos? Eles se ligam a nós pela nossa afinidade de desejos, de pensamentos, aquilo que a gente quer da vida, aquilo que a gente deseja na vida para a gente e para os outros e aquilo que a gente faz. Então, eles encontram afinidade. É claro que você vai se cercar de pessoas encarnadas e desencarnadas que têm afinidade com você, afinidade mental, afinidade de propósitos, de desejos. Se você quer o bem ou o mal. Se você deseja o bem ou o mal, se você quer se vingar, se você tem inveja, se você tem ciúme, se você não perdoa, se você quer mais, quer mais, quer mais. Você atrai pessoas que são afins, que têm a ver com você, tanto desse lado quanto do lado de lá. Então é por isso que Jesus recomendou: orai e vigiai. Orai para estar sempre em conexão com os bons espíritos e vigiar, mas não os outros, vigiar o próprio pensamento, vigiar o que entra aqui dentro e o que sai daqui de dentro, né? Então é assim a primeira forma que nós temos que nos proteger. O Evangelho nos ajuda muito porque a leitura diária de pequenos trechos do Evangelho nos coloca numa predisposição mental diferente, para a gente olhar para dentro de si mesmo, ver onde temos que nos corrigir e pouco a pouco, passo a passo, melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nas coisas que nós conseguimos mexer com mais facilidade, cuidando primeiro dessas coisas mais simples para depois nos dedicarmos às mais difíceis. É a chamada reforma íntima que o Espiritismo prega, a reforma íntima. E a prática da caridade. O Espiritismo tem um lema que diz: fora da caridade não há salvação, porque sempre que você distribui o bem, você traz o bem para a sua vida e em companhias espirituais também. E é claro que esses obsessores que se juntam a nós tentando nos prejudicar, também o que se deseja é o resgate desse espírito, né? Então, não existem práticas mágicas no Espiritismo de expulsar demônio, de mandar embora, porque temos que entender que somos todos filhos de Deus, nós e os nossos obsessores também são filhos de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nossos obsessores também têm o livre-arbítrio. Deus nos respeita, respeita as nossas escolhas, mas também tem o mesmo amor e o mesmo respeito pelos nossos obsessores. Eles acham que eles estão cheios de razão. E trata-se, como eu disse, de espíritos ainda muito atrasados na escala evolutiva, sem muita compreensão do bem. Então, qual é a melhor maneira para resolvermos a questão da obsessão? É educando esses espíritos, trabalhando para o resgate, para a redenção de uma alma, e não para expulsar, ou como muitas vezes a gente vê em orações, em pedidos, né? Destrua os meus inimigos. Deus não destrói. Deus constrói, Deus cria, Deus resgata para a vida, para o amor, Deus reencaminha para a luz. Então, o que a gente busca é a redenção das almas, tanto daquele que está sofrendo a obsessão, porque tem os pensamentos muito conectados com isso que os espíritos obsessores nos trazem. Então, o resgate do obsedado e também do obsessor, através da compreensão de seus erros, através da compreensão das suas más escolhas, da aceitação de que ele é responsável pelos seus maus atos e que deve colher as consequências de seus atos e de suas más escolhas, e assim educando, evangelizando
para a redenção de uma alma, nunca para a expulsão ou a destruição, ou afasta de mim, como muita gente diz, pede, afasta de mim os maus espíritos. Tudo bem, os espíritos protetores, eles até que tentam, o problema é que a gente chama de volta. A gente chama esses espíritos inferiores de volta com a nossa atitude, com a nossa falta de perdão, com o nosso egoísmo, com as nossas posturas na vida. Essa é a verdade. Então, nós temos os protetores, temos o nosso anjo da guarda, temos vários espíritos que nos protegem de vidas anteriores, nossos parentes que já desencarnaram muitas vezes. Nós temos muitos amigos, gente que nos amam, desce de outras vidas, que tentam nos proteger. Mas, como eu disse, o plantio é opcional, a gente planta o que quer. Às vezes a gente decide ir por caminhos que não são os melhores, né? E a gente está permanentemente atraindo esses espíritos. É por isso que a evangelização, a leitura diária do Evangelho, nos ajuda, tanto a nós que sofremos obsessões, como os nossos companheiros, que precisam de luz, de esclarecimento, precisam conhecer esses conceitos, precisam aprender a perdoar, precisam se livrar de maus hábitos, de maus vícios, de maus comportamentos, precisam se desprender desses condicionamentos inferiores. Então, é uma ajuda para esses espíritos também. Então, não existe prática exterior que faça milagre, não existe varinha de condão que faça milagre, porque tudo é consequência do nosso plantio, aquilo que nós mesmos plantamos para a nossa vida. Então, demônios não existem. Espíritos inferiores, sim, existem muitos. Como nos livrar dele? Através da nossa reforma íntima, através do nosso reposicionamento na vida, através da análise daquilo que somos, daquilo que criamos à nossa volta, dos companheiros que escolhemos para nós, deste lado e do lado de lá. Agora, vamos combinar que nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é totalmente santo, mas também a gente não é totalmente ruim, a gente não está naquele nível ali de destruir, de acabar, de matar, de roubar, de tudo isso. A gente está num nível intermediário, a gente erra um pouquinho, acerta um pouquinho. Então, esse é o aprendizado, a gente vai tentando corrigir na gente aquilo que a gente sabe que tem capacidade de corrigir, que são maus hábitos, são condicionamentos que às vezes a gente nem presta muita atenção para eles e deixa. Então, assim, se policiar, como que eu posso ser menos egoísta, como que eu posso ser menos possessivo, como eu posso ter desapego das coisas materiais e me dedicar um pouquinho mais às coisas do espírito, o alimento para a alma, a caridade moral, a caridade material, enfim, cada um sabe o que deve corrigir em si, para buscar melhores companheiros deste lado e do lado de lá, e a tão sonhada paz interior. A tão sonhada paz. É o que eu desejo para vocês. Muita paz, saúde e prosperidade em 2021, muito trabalho, com energia, com saúde, com vacina, né? E vamos falar no próximo vídeo de céu e de inferno. Tá bom? Então, a gente se vê lá. Tchau!